Pessoalzinho, esse vídeo é para Zapay. Se tu ainda não pagou IPVA, licenciamento, multa do teu veículo, agora é a hora. Baixa na descrição no primeiro comentário o aplicativo, que é de graça. Pela placa do veículo tu faz a consulta, parcela tudo em 12 vezes no cartão com a Zapay. Usa meu código JBFilho20 que te dá 20% de desconto. Aproveita que o governo brasileiro tá dando aqui, ó, em um dos lados tá aparecendo 22% ou até 22% de desconto. E aproveita esse desconto também. Desconto do governo, desconto do JB, 12 vezes no cartão. Paga com a Zapay e roda tranquilo, tá bom? Gente, olha só. Alejandro tá cada vez mais perto do Internacional. Recentemente a gente ficou assim, pô, mas contratou o Villagra e não trouxe o Alejandro. O que será que aconteceu e tudo mais? É uma questão que o Villagra já estava adiantado e fechou. O Alejandro é só uma questão de pequenos detalhes. O Inter disse que o CSKA não está mostrando que vai dificultar, não quer ficar com o jogador, já contratou um outro centroavante e o Inter garante que tem um bom relacionamento com o empresário do jogador, com o próprio jogador e tem meio que a garantia de que ele vai vir para cá. Pelo menos essa é a tendência. E a gente sabe quando tem algum tipo de leilãozinho acontecendo e tudo mais. Aliás, por outro lado, vou só citar um exemplo, tá? O Inter tá confiante com o Alejandro. O Vitinho, há uma visão passada, olha, os empresários do Vitinho, embora o Inter goste, queira ficar com o jogador, vai tentar, mas tentaram fazer um leilão, vazando o Santos, vazando a proposta da China, que de fato aconteceram, mas ficou um quem dá mais. E o Inter teve que dar uma segurada no negócio e agora vai retomar as conversas. E tem a expectativa de que o Fabinho Soldado irá pegar para si essa missão e vai renovar com o Vitinho. Há uma expectativa de que isto vá acontecer. Então eu diria que há uma confiança no Beira-Rio com o Alejandro e há uma confiança no Beira-Rio com o Vitinho. Bom, o Internacional também está no mercado atrás de zagueiros. Acaba de contratar o Félix Torres, foi anunciado ao lado do Fabinho. O Fabinho chamou parte da torcida, de alguns torcedores organizados estavam ali para apresentá-lo. Depois deu uma declaração dizendo que o Internacional vai trazer reforços. O próprio Vitor Grumber, que hoje é o presidente de exercício do Inter, o presidente Barcelos ainda está em viagem para a Europa, ele deu a declaração dizendo, não, o Inter tem pressa, nós queremos os reforços o quanto antes. Tanto o Fabinho quanto o Vitor Grumber estão mudando um discurso que lá atrás era não, calma, não temos pressa, pegou mal com o torcedor. Então o Inter está mudando um pouco essa situação. O Félix Torres está aqui, reforço para a zaga, chegou dizendo que se inspira no Sérgio Ramos, que todo mundo que o conhece sabe que ele sempre pensou no Sérgio Ramos como um cara que é agressivo, inteligente e que tem velocidade. E agora ainda ele está compondo com experiência esta situação. Então, ele não diz que ele é o Sérgio Ramos, diga-se de passagem, mas é a agressividade, a velocidade e agora a experiência que o Sérgio Ramos também tem de sobra, são meio que mantras, o cara a buscar, a perseguir do Félix Torres. Só que aqui vem um detalhe, o Internacional não vai parar neste zagueiro. O Inter quer mais um zagueiro pela direita. Neste final de semana vazou o nome do Juan Jesus, que está no Napoli. Saiu do Inter para Inter de Milão, Roma, Napoli. Ele poderia ser uma peça a ser colocada à disposição, o contrato dele lá é sempre a mesma coisa, ele está renovando de 1 em 1 ano. Deixa eu até ver aqui, para ver se não estou falando nenhuma bobagem, mas Juan Jesus, zagueiro, colocar aqui, está com 34 anos, zagueiro do Internacional, deixa eu só ver aqui na aba dos contratos, até quando que vai o contrato dele, porque daqui um pouco, né, mas deve encerrar no meio do ano. Aí claro que o Inter fez uma consulta, mas é aquela história, o cara tem contrato com o com o Napoli, só que o Inter quer um zagueiro destro, ele é zagueiro canhoto. Meu Deus, estou olhando tudo aqui, até metade de 2026, é exatamente isso, 30 de 6 de 2026, ou seja, daqui a 5 meses, basicamente, o Juan Jesus vai estar livre no mercado de transferências. É óbvio que o Inter deve ter olhado, mas a informação que nós temos é o Internacional quer um zagueiro pela direita, e aí o nome do Arthur Chaves foi procurado. Eu tenho uma informação que ela é em off, mas em off para fonte, eu consegui confirmar que de fato o Inter olhou esse zagueiro. É um zagueiro nascido em Florianópolis, começa no Avaí, faz a sua vida, ele passa pela seleção brasileira olímpica, mas faz a sua vida na Europa, está jogando no Hoffenheim da Alemanha, 1,88 m, tá zagueiro pela direita.
mas estar jogando é muito relativo. O Hoffenheim até tá bem, tava vendo aqui, terceiro colocado da Bundesliga, tá bem pra caramba. Ele tem 4 partidas, 2 como titular, 2 entrando no segundo tempo, ou ficando pelo menos no banco de reservas, e não é um cara que tá sendo, sim, tão protagonista, já passando da metade do campeonato alemão, ou mais ou menos situando aqui na metade do campeonato alemão. Ele não tá jogando tanto, mas o Inter consultou, procurou informações e o Hoffenheim disse, olha, apesar dele não ser protagonista de titularidade, como o Inter não vai chegar lá colocando uma grana maravilhosa para os alemães, eles disseram, bom, Inter, eu já sei as tuas condições de negócio, tu quer fazer aquele negócio de pai para filho. Vamos fazer o seguinte, a janela termina no final do mês de janeiro na Alemanha. Vamos esperar a janela finalizar, vamos esperar todas as questões acabarem, e aí, se eu não perder nenhum zagueiro e de fato tiver quantidade suficiente no elenco para tocar até o final do ano, nós podemos conversar sobre o empréstimo deste jogador. E é nesse patamar que está, mas o Inter ainda quer mais um zagueiro. E vamos combinar, o Internacional quer um zagueiro justamente porque o Cleiton Sampaio não deu conta do recado. Hoje saiu uma matéria do Fabrício Falkowski do Correio do Povo, super bem informado. Aliás, cadê o livro do Fabrício Falkowski? Tá aqui, ó. Tá aqui. O Inter, o jornalismo e nós. Fabrício Falkowski, monstro do jornalismo esportivo. Tá sempre bem, ó. Tá aqui. Ele coloca a matéria o seguinte, que o negócio do Cleiton Sampaio por 1.200.000 euros, vai dar o quê? 6 milhões de reais, junto ao AVS de Portugal, foi uma indicação do então chefe do capa do Inter, que não tá nem mais aqui. Aliás, ele lembra disso, ele disse, olha, o José Olavo Bisol tinha menos de um mês como vice-presidente de futebol. O D'Alessandro André Mazzucco, quando o Cleiton Sampaio foi contratado, eles tinham dias no cargo. Não passou nem pelo D'Alessandro, nem pelo Mazzucco. Essa foi uma contratação do capa do Inter. De uma das pessoas do capa que não tá nem mais aqui. Tá? O Inter traz um chefe do capa que era do Botafogo, o Everson Rocha. O Inter traz, ele era do Curitiba, do Botafogo, foi pro Botafogo, aí o Inter traz, achando que traria nele um protagonista, um cara importante e tal, e, por exemplo, as indicações dele foram do Cleiton Sampaio. Aí a gente vai analisar aqui, olha, mas foi o que deu para contratar, o Inter não tinha dinheiro, talvez o cara fez uma lista de 300 bons jogadores, lá no final tava o Cleiton Sampaio e é ele que foi contratado. Mas assim, hoje, a informação que se tem é que o Everson Rocha já saiu do Inter, está trabalhando na base do Coritiba. O D'Alessandro Mazzucco, nem preciso falar, saíram, o Bisol também e tudo mais, todo mundo acabou saindo. Mas o Inter reconhece que foi um erro, né? O Inter tá no bastidor dizendo, cara, a manchete do Fabrício é atuações e modelo de contrato do Cleiton Sampaio geram desconfortos na cúpula de direção do Internacional. E o contrato dele é até 2028. 26, 27, 28. O Inter vai ter que dar um bom jeito, porque se o Cleiton Sampaio seguir do ritmo que tá, jogando de uma maneira insuficiente, principalmente fazendo pênalti, ok, é um pênalti, mas ele já vinha jogando mal antes, né? Já não vinha não conseguindo performar, vai ficar complicado. Mas enfim, é o que nós temos para te dizer. Todo mundo pergunta, como é que o Inter fez esse negócio? Foi essa, indicação do capa, que já indicou bons jogadores, é verdade, mas esse filho vão ter que embalar, porque o capa do Inter indicou um jogador que não performou também. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.